Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem. Estão todos convidados nesse momento, para a nossa live, os que nos assistem agora, os que vão assistir depois, que recebam aí essa mensagem e os nossos mais sinceros votos aí que todos vocês estejam bem. Antes de nós começarmos a live, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos proteja e para que sua mensagem, sua misericórdia chegue para todos os corações que precisam, as mentes que estão aflitas, que estão ansiosas, que estão ávidas por um refrigério. Que Deus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, conforme nós já havíamos postado mais cedo, nos nossos stories, lá no perfil do Instagram, nós começamos agora uma nova rodada de temáticas com vocês, seguindo aí, dando continuidade, na verdade, a tudo que nós estamos trabalhando aqui. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E é uma parábola que ela é citada uma única vez nos evangelhos canônicos. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ela vai dos versículos 11 ao versículo 32. Por que Jesus falava através das parábolas? O que é uma parábola? Uma parábola é uma historinha. Como as pessoas na época tinham muita dificuldade, na época em que Jesus estava encarnado, como as pessoas tinham muita dificuldade, às vezes, de entender o que Jesus falava, às vezes as pessoas perguntavam as coisas para ele e falavam: Jesus, e sobre isso? O que você tem para nos ensinar? E aí Jesus utilizava a parábola, que é uma história descritiva, que traz muitos exemplos e uma moral, vem com um ensinamento muito precioso e extremamente verdadeiro no final. Era a forma que Jesus utilizava aí da sua fala para deixar o conhecimento mais palatável para aquelas pessoas. E o que essa parábola do filho pródigo diz? Certa vez, um homem que era extremamente rico, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo um dia chegou para ele e disse o seguinte: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai achou aquilo muito estranho, porque ele estava muito bem de saúde e não havia necessidade nenhuma, o filho vivia muito bem, e o filho pediu: não, eu quero minha parte da herança, quero que o senhor me entregue agora. E o pai entregou essa parte da herança para o filho. E o filho foi viver em uma cidade muito distante e usufruiu de todo o dinheiro, de toda a riqueza. O pai era extremamente rico, de tudo o que ele havia recebido do pai. E o texto bíblico diz que ele, a palavra pródigo quer dizer que ele foi esbanjador, que ele gastou tudo, que ele utilizou tudo das mais variadas formas, com mulheres, na prostituição, que ele jogou, que ele bebeu, que ele abastou-se ali, foi extremamente hedonista, valorizando tudo que os sentidos poderiam proporcionar naquele momento. E passado algum tempo, assim, o texto não menciona quanto tempo se passou, mas passado algum tempo, a região onde ele estava, ela foi acometida por uma fome muito severa, e ele havia perdido tudo. Como ele gastou de forma exacerbada a parte da herança, ele perdeu tudo. E aí, não tendo mais recursos para poder se manter, esse homem, ele se viu obrigado a trabalhar. Para um judeu rico, ter que trabalhar em determinados tipos de atividade era extremamente desonroso.
mas o único trabalho que ele conseguiu foi para cuidar dos porcos de, né, uma fazenda. Ele conseguiu um emprego com o dono dessa fazenda. E como passava-se, né, a situação era extremamente crítica devido à questão da fome, ele, muitas das vezes em que ele estava alimentando esses porcos, ele sentia vontade de comer a lavagem dos porcos. Tamanha era a fome que ele estava sentindo, né? O texto menciona que ele queria comer as favas de alfarroba, que era o que se servia, né, no chiqueiro. E aí ele, né, tendo aquela situação, percebendo que ele estava com vontade de comer a lavagem dos porcos, ele pensou o seguinte: na fazenda do meu pai, na morada do meu pai, os empregados têm pão para comer. E eu aqui, passando essa fome, desejando comer aí a lavagem dos porcos. E ele tem uma ideia, ele decide, se eu sei que eu errei com meu pai, e se eu voltar para a casa do meu pai e pedir para que ele não me trate como um filho, mas que ele me trate como um empregado, já que na fazenda dele até os empregados comem melhor e vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E ele resolve que ele vai fazer esse movimento, né? Então ele sai dessa fazenda onde ele estava trabalhando de cuidador de porcos e resolve voltar para a casa do pai dele. Quando ele estava chegando na casa do pai e que o pai o avista, ele fica envergonhado inicialmente, acha que ele vai ser muito mal recebido, mas ocorre justamente o contrário. O pai fica extremamente emocionado e tomado de compaixão. A compaixão nada mais é do que o momento em que o nosso coração passa a sentir o que o coração, né, do nosso próximo está sentindo. Então o pai, tomado de compaixão, abraça e beija o filho, e o filho, né, diz imediatamente: pai, eu sei que eu errei com o senhor, e eu não sou digno que o senhor me trate como filho. Eu estou aqui para trabalhar como seu empregado, para ser tratado como seu empregado. E o pai imediatamente dá ordem aos criados, né, pedindo para que eles buscassem, né, busquem, né, as melhores vestimentas em linho, busquem um anel de ouro e busquem calçados para que meu filho possa, né, se recompor dada a situação dele. E ainda diz o seguinte: mate o melhor dos nossos cordeiros, o que estiver mais cevado, para que seja servido a ele. Nós vamos fazer um banquete. E o pai organiza uma verdadeira festa para poder receber esse filho que estava retornando, fazendo todas essas coisas. O outro filho, o mais velho, que sempre estava acompanhando o pai, né, que acompanhou durante todos os anos que o irmão esteve fora, ele chega na fazenda do pai e ouve os barulhos da dança, da música, e fica curioso para saber o que estava acontecendo. E pergunta aí aos criados o que é que estava acontecendo. E o criado responde: o seu irmão voltou. E conta tudo que o pai pediu para fazer, né? Da roupa, o sapato, o anel, inclusive, né, matar o cordeiro mais cevado que eles tinham ali. Aí o que é que acontece? Esse filho, ele fica tomado de ira, de muita raiva, fala: mas eu sempre acompanhei meu pai, né? E aí o pai vem para receber esse filho que estava chegando e fala: pai, mas eu sempre acompanhei o senhor nunca mandou matar uma única criação que fosse para eu poder confraternizar com os meus amigos. E aí o pai responde: filho, o seu irmão voltou, o seu irmão que estava perdido, que estava morto, que estava, né, totalmente tomado pela vida, ele voltou para nós. Então é motivo para celebrar. Então isso basicamente é o que o texto bíblico diz. Aqui nós temos 3 pilares quando nós vamos falar as temáticas com vocês, que eu acredito que os que nos acompanham já sabem, que é a ciência, a religião e a filosofia. A religião é um texto teológico que eu acabei de falar para vocês. Dentro da filosofia, nós temos uma técnica que é chamada de hermenêutica, que é uma coisa que todo mundo faz, apesar do nome ser diferente. Hermenêutica é a arte de interpretar um texto. O nome hermenêutica vem de Hermes, que seria o deus grego que teria revelado os segredos dos deuses aos homens. O que é a hermenêutica de Deus? É a presença de Jesus. Jesus vem para poder trazer os ensinamentos do Evangelho. E o que é que essa parábola nos ensina?
essa parábola, eu refleti muito a respeito dela. O que foi que eu pensei inicialmente? Primeiro, é que as três personagens principais, o filho mais novo, o pai e o filho mais velho, todos eles têm acertos e têm erros dentro da parábola. Qual seria, né, o primeiro erro do filho mais novo? Foi o que saiu, né, perambulando pelo mundo. Ele exigiu a parte dele da herança antes mesmo do pai falecer. Né? Isso, obviamente, na religião judaica, nos tempos de Jesus, né, isso era um assinte, porque era sinal de que ele não estava nem um pouco preocupado com o pai. Ó, eu só quero a minha parte, né, o que eu vou fazer com ela não diz respeito a ninguém. Demonstra um grande orgulho também, porque ele se achava capaz de poder tomar conta dos bens dele, que ele iria conseguir administrar sua fortuna. Qual foi o erro do pai? No momento em que o pai tem a oportunidade de ensinar ao filho inicialmente, fala, não, a vida não é bem assim, não está na hora de eu te entregar. Ele simplesmente permitiu que o filho pegasse a herança e seguisse. O filho mais velho erra onde? Quando, ao ser tomado pela ira, ele não permite que a compaixão tome conta do coração dele e se vê totalmente também tomado pelo sentimento da inveja. Onde é que os três conseguem acertar? O filho mais novo, talvez aí seja o grande entendimento que se fala a respeito da parábola, o primeiro momento dele é quando ele reconhece que ele estava errado. Porque quando ele é tomado pela ideia de que ele está desejando lavagem dos porcos, mas que na casa do pai dele até os empregados podem se servir de pão, o primeiro entendimento que ele tem é do arrependimento, que seria, né, talvez aí o grande ensinamento de Jesus. Quando nós erramos, o nosso arrependimento ele tem que ser genuíno. A partir do momento que você se arrepende, você consegue se aproximar de Deus. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, ou quando eu pratico alguma atitude que incomoda, ou que machuca, ou que vilipendia a vida de outra pessoa, como é que eu posso melhorar isso? Me arrependendo. Depois que ele se arrepende, ele tem a ideia. Ele diz o seguinte, e se eu voltar e pedir desculpas ao meu pai? Porque não adianta nada eu me arrepender das coisas erradas que eu faço e continuar com a empáfia danada, né, com a síndrome do peitinho de pombo, lá o peito inflado, e achar que eu sempre tenho razão, que eu não posso pedir desculpas, que eu tenho que continuar com a minha postura de arrogância. Não, tanto que o texto diz, ao cair em si, que é o que a gente diz de cair a ficha, acho que eu já nem diz mais cair a ficha também, que é bem antigo, né? Não tem ficha mais. Mas quando nós tomamos a consciência de que nós estamos errados, e aí ele resolve que vai mudar a sua atitude. Então foi o grande acerto dele. Qual foi o acerto do pai? A compaixão, quando ele recebe o filho de volta. Eu pedi para os meninos tocarem essa música Ousado Amor de Deus, porque ela tem versos que dizem o seguinte, ó quem deixará 99 só para me encontrar. Que é quando Jesus ele está disposto a nos acolher no momento em que nós nos arrependemos. Quando nós tomamos consciência de que estamos errados e a partir daquele momento a gente passa a fazer diferente. O filho mais velho teve acertos também? Sim, porque quando o pai diz para ele, você sempre aproveitou da minha companhia e esteve comigo, é sinal de que ele esteve presente quando o pai mais precisava. Essa parábola, ela nos ensina tantas coisas que nós podemos refletir. Por exemplo, todos nós em determinados momentos da nossa vida, a gente assume a postura de cada um dessas personagens. Nós já fomos o filho mais novo, nós já fomos o pai, nós já fomos o filho mais velho. Nós já fomos o filho mais novo quando a gente cometeu erros, quando nós somos rebeldes, quando a gente se acha senhor das nossas próprias existências e que a gente não precisa de ninguém. Quando a gente acha que ninguém tem que opinar sobre a nossa vida, ou que a gente é uma ilha que está isolado e que resolve as coisas por conta própria. Nós já fomos o pai, quando nós somos subservientes em determinadas situações,
quando nós não tomamos posicionamento diante das coisas, né, que podem nos trazer alguns tipos de infortúnio, com as coisas erradas. Nós já fomos o pai também quando nós perdoamos, quando nós celebramos a vida de uma pessoa que toma consciência de que ela está errada e resolve voltar para uma atitude boa, para um caminho do bem. Nós já fomos o filho mais velho, quando a gente foi tomado de ira, quando a gente se sentiu injustiçado diante de uma determinada situação, quando a gente tem postura reativa, quando se sente atacado de alguma forma. E já fomos o filho mais velho também, quando nós fazemos companhia, quando nós damos suporte, quando nós estamos presentes, quando alguém precisa de cada um de nós. Então, quando nós pensamos na parábola do filho pródigo, ela nos ensina nas mais variadas formas. Porque cada um de nós, em determinado momento da nossa vida, assumiu o papel de ser esse filho, de ser esse irmão ou de ser esse pai. Um outro ponto que me chamou muita atenção quando eu estava pensando a respeito da parábola do filho pródigo é sobre a questão do controle. Eu sou uma pessoa extremamente controladora e eu tenho muita dificuldade, eu já tive muito mais, mas eu ainda tenho muita. Eu tenho muita dificuldade em delegar funções, eu tenho dificuldade em permitir que as pessoas tenham o tempo delas para poder fazer as coisas. Então, quando nós somos controladores, quando nós temos dificuldade de entender o posicionamento do outro, o processo ou o momento que o outro vive, a gente acaba sendo extremamente intransigente. Então, dessa forma, nós podemos ser muito comparados aí ao que o filho mais novo, né, ao filho caçula, fez com o seu pai aí nessa parábola do filho pródigo. Um outro ponto que eu acho muito importante e que me fez refletir bastante. Dentro da nossa vida, né, nas nossas relações, seja no nosso casamento, nas nossas relações interpessoais, dentro do nosso trabalho, todos nós temos pontos de melhoria. E quando a gente pensa a parábola do filho pródigo, dentro dos textos bíblicos, né, todas as outras são citadas nos demais evangelhos e essa não. E eu acredito que Jesus tinha um motivo muito específico até para poder deixar esse ensinamento tão claro. Por quê? Em nenhum momento, quando você está lendo a parábola, é mencionado assim, e Deus fez isso, e naquele momento o Espírito Santo demonstrou isso. Não, muito pelo contrário. O que são as coisas que são citadas na parábola são as pessoas. As pessoas criam os problemas e as próprias pessoas resolvem. Mas como é que as pessoas fazem isso? Obviamente existe a intervenção divina. Por quê? É curioso quando a gente faz a adaptação para as coisas que nós vivemos hoje. Nós que somos umbandistas, que somos espiritualistas, que procuramos viver a religião. De que forma é que nós podemos entender aí esse texto? Jesus tinha plena consciência, né, das dificuldades que nós iríamos enfrentar na matéria, né? Tanto que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Só que em todos os momentos, em todas as vezes que nós erramos, Ele nos dá a oportunidade do recomeço e do arrependimento. Talvez, acho que a mensagem mais bonita e eu acho que a mais significativa que ficou para mim da parábola do filho pródigo é que na época que Jesus viveu, para vocês terem uma noção, hoje acho que todo mundo já ouviu falar do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a única parte que ficou do famoso Templo de Jerusalém, que era o templo que existia na época de Jesus. O Templo de Jerusalém era um local tão sagrado, tão chique, né, tão imponente, que até mesmo o sumo sacerdote tinha um cômodozinho lá, que ele só entrava lá uma vez no ano. Não era um local para as pessoas simples, não era um local, né, para as pessoas mais pobres, as pessoas que tinham dificuldade de entendimento. Então, quando a gente pensa essa época e a gente começa a entender tudo que nós vivemos, né, mais de 2000 anos depois desse tempo de Jesus, para chegar agora, a gente vê o quanto a presença de Jesus na Terra fez um movimento inverso.
Porque até então a religião, ela procurava espaçar, ela afastava. Jesus faz o movimento contrário. Jesus é convidativo. A parábola do filho pródigo é justamente isso, ela é um acolhimento. E ele procura nos ensinar através desse acolhimento. Hoje, quando nós ouvimos falar sobre a Umbanda, quando a gente vai entender a história da Umbanda, a Umbanda começa justamente por isso, para poder acolher as pessoas que não têm lugar, as pessoas que não se sentem representadas, as pessoas que estão aflitas, mas percebem que não tem onde falar, onde recorrer, né? Alguém que possa ouvi-las. Então, eu acho que a parábola, ela faz esse movimento, né? Ela traz esse entendimento moral de que Deus não está distante, muito pelo contrário, Deus está no gesto de acolhimento do pai que recebe o filho de volta, mas mesmo depois dele ter errado tanto. A madrinha fala uma coisa aqui no centro que eu acho muito bonita. Ela diz o seguinte, que quando perde a confiança em alguém, é muito difícil retomar a confiança, mas que ela nunca nega a oportunidade da pessoa recomeçar, da pessoa fazer diferente. E eu acredito que nessa parábola, essa mensagem ela fica muito forte, porque nós, até na outra semana, nós estávamos falando dessa questão das impressões. O Issa mencionou, não sei se foi a Deissa, acho que foi você, Issa, que mencionou a questão da primeira impressão, será que fica? Foi você que mencionou, que foi semana passada. Mas para que nós também tenhamos a oportunidade de tirar essas más impressões que ficam das pessoas. Ah, mas a pessoa errou muito comigo. Eu não posso ter um movimento de compaixão? Sim, eu posso ter um movimento da compaixão. Eu posso ter um movimento, como a madrinha fala, da oportunidade da pessoa recomeçar, dela refazer, dela reconstruir. Como eu entendi a ciência dentro dessa parábola? Pela questão da evolução. Eu imagino o seguinte, nós, seres humanos, nós já fomos de várias espécies diferentes, está lá a evolução das espécies do Darwin, né? Desde os primatas, né? nós temos os primatas, os grandes primatas como nossos ancestrais, e hoje somos, né, aí, a espécie mais desenvolvida. Mas o que é que adianta a gente ter evoluído tanto em questões de espécie? E a gente já andou curvado, com as mãos apoiadas no chão, nós já tivemos dentes protuberantes e hoje nós estamos fazendo descobertas incríveis na medicina, na ciência, na tecnologia, né? A inteligência artificial está tomando conta de vários setores dentro da nossa vida. Eu acredito que falta para nós, apesar de todo esse entendimento de evolução, de mudança, falta dentro de cada um de nós a mudança de realmente entender o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o papel que eu preciso desempenhar nesta minha encarnação, neste momento que eu estou vivendo, né? Ou seja, em qual plano que eu estou vivendo, porque não são só os encarnados que nos ouvem, né? Mas qual é o papel que eu estou desempenhando nesse momento que está fazendo diferença? E nesse ponto, não pense só na diferença que você está fazendo para o outro, mas qual é a diferença que eu estou fazendo para mim mesmo? O que se eu faço parte de uma espécie que mudou tanto, que evoluiu tanto, já que evolução significa mudança, o que foi que eu mudei? Onde foi que eu acolhi? Onde foi que eu procurei entender? O que é que os ensinamentos de Jesus estão fazendo na minha vida? Eu estou acolhendo as pessoas ou eu estou espantando as pessoas? Porque esse pai, se nós pensarmos, ele poderia ter agido completamente diferente com o filho. Ele poderia ter dito, você já pegou sua parte da herança, né? Eu já te passei o que eu tinha para te passar, a decisão foi sua, coube a você a reflexão sobre isso, vá viver a sua vida. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Então, qual é o ensinamento que fica para nós a respeito da atitude desse pai? Ele foi certo? Ele foi errado? Né? Acolher alguém, dar uma oportunidade de recomeço, é o que Jesus nos ensinou? Ou ele nos ensinou falando, não, olha, não tem condição de eu te respeitar mais não. Você, a partir de agora, você vai viver a sua vida aí com os seus próprios erros, né, com as suas decisões, porque é isso aí que eu tinha para poder te oferecer.
Então acredito que fica um processo de reflexão muito profundo para nós dentro das nossas relações. Eu quero acrescentar uma coisa que eu acho importante, que é um ponto que precisa ser citado, de ligação entre os três personagens, a dor. Infelizmente nós somos seres que somos movidos pela dor. Né? Apesar de nós sermos inteligentes, termos capacidade de entendimento, como o nosso ego ainda é muito exacerbado, a gente, enquanto permitir que ele se manifeste dessa forma tão contundente, a única forma que a gente tem de aprender é através da dor. Então o filho passou pela dor, o pai pela dor e o irmão pela dor. Eu acho que Jesus vem nos alertar o seguinte: necessariamente vocês não precisam disso. Todos nós somos filhos pródigos nesse momento que nós estamos vivendo. Nós tivemos várias oportunidades em vidas passadas, renegamos isso, tomamos o que era nosso como a nível de entendimento em termos de vida, vivemos várias reencarnações de forma absurdamente e absolutamente sem prestar atenção nesses detalhes. Quando a dor de fato assolou o nosso corpo, porque aí entra a ciência, quando assolou a minha necessidade, porque ele só arrependeu porque ele sentiu fome, né? Quando me foi tirado algo que era muito importante para a minha vida, aí bateu o arrependimento, porque aquilo me faltava. Isso me permitiu uma reflexão e me permitiu uma retomada de posicionamento, certo? Então, a dor, então Jesus está querendo nos dizer o seguinte: não precisaria passar por isso, mas vocês vão escolher o que vocês querem passar. E Deus, como todo pai, ele jamais vai tirar a oportunidade. A reencarnação está nos mostrando isso, né? Volta para casa, vocês vão reencarnar, tem novas possibilidades de você mudar toda a sua conduta, a sua vida. E o irmão, que ele vem falar sobre a questão da inveja que a gente sente, né? Da nossa falta da rejeição, esse problema da rejeição que todos nós carregamos, todo ser humano carrega isso, uns mais, outros menos. Então, de que forma isso está batendo na minha vida? Então, eu vou aprofundar um pouco mais. O recado que Jesus falou foi isso. Ele deu essa história que era vivido naquela época, está nos alertando. Olha, o Pai vai entregar o que vocês quiserem. Vocês querem pegar o que vocês têm de vida, o que vocês têm de inteligência, o que vocês têm de matéria, vocês querem bagunçar a vida de vocês, fica à vontade. Porque conselho sempre teve, você pode ter certeza que teve, entendeu? Mas ele não vai impedir as nossas escolhas, certo? Mas ele vai estar sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Então, como deu pro filho mais novo, assim como ele estava dando para o filho mais velho esse tipo de entendimento, né? Aí entra, não saiba o que a mão esquerda faz a direita, né? Quer dizer, aquilo que eu faço, eu começo a cobrar, eu fiz, aí eu não estou sendo visto. Então o pai quis dizer para ele o seguinte: você sempre me acompanhou, eu sempre te dei a oportunidade, então tudo aquilo que você fez, você não fez de coração, você não fez com verdade, você fez porque ali em algum momento você ia ganhar alguma coisa. Então, quando se trata de ensinamento, hoje, daqui para frente, nós vamos ter que aprofundar muito nessas questões para a gente entender a nossa atual vida, o que nós estamos vivendo, o que nós precisamos entender para evitar essa dor. Como nós estamos vivendo um processo de muita transformação, tanto no campo energético quanto no campo mental, o que a espiritualidade tem nos dito é que incondicionalmente ou indiscutivelmente a dor vai bater na porta de todos nós. E nós vamos estar prontos para isso. E quando ela bater, a gente entender por que ela está ali. Porque em algum momento a gente foi esse filho mais novo e descambamos na vida, gastamos tudo que a gente tinha direito e estamos com fome. Com fome de entendimento, com fome de mudança, com fome de uma nova oportunidade. E é isso que eu queria destacar. Eu queria falar duas coisas. Uma é que eu achei legal você trazer essa... A Bíblia é um livro muito antigo, né? Sim. Então, apesar dele ser atemporal, ele foi escrito em uma época muito antiga. E para ler a Bíblia existe um treinamento, uma técnica em que eu gostei de você ter falado da hermenêutica, aprendi com meu pai. Você lê a primeira vez, que é para você pegar o conteúdo, né, a primeira leitura. Você lê a segunda vez, se colocando na época, para poder entender
as conversas, as palavras, as ações, para entender a intensidade do que foi aquilo. E a terceira, para você consolidar. Eu achei legal que você trouxe isso, que você trouxe essa visão antiga para que haja um entendimento das palavras que são ditas, né? E a segunda coisa é que Deus, a gente chegou a comentar aqui em algum momento que Deus é justo, em algumas outras conversas antigas, né? E o filho volta, mas o pai fica feliz pela volta do filho. Não quer dizer que o filho voltou e tem a herança dele novamente com ele. Exato. Mas quer dizer que ele está feliz porque o filho voltou. E Deus vai ficar sempre, enfim, sempre fica feliz quando nós nos arrependemos. Não quer dizer que a gente se livrou de tudo que a gente fez. Mas que legal, que bom que você está de volta, que bom que você está aqui, vamos recomeçar. Então, isso é legal também. É porque, Guto, eu penso que esse tipo de coisa, é o que a gente fala aqui, que isso tem valor, não tem preço. Né? Um dia eu vi, durante um atendimento, o Zeca falou uma coisa para uma consulente que eu achei muito bonita. Ele disse o seguinte, que quando nós estamos passando por determinadas situações da nossa vida, que às vezes a gente está muito apegado ao material. E ele disse o seguinte para ela, que se você for conversar com uma pessoa que está vivendo um leito de morte, uma doença terminal, passando por uma dificuldade muito grande, e pergunta para essa pessoa o que você gostaria. Aí ninguém diz, eu quero o carro do ano, eu quero o último celular que foi lançado, ou eu quero a comida do restaurante mais chique. Porque as pessoas dizem, eu quero dar um abraço na minha mãe, eu quero ver o meu melhor amigo, eu quero ver o sorriso do meu filho, eu quero estar ao lado, né, do meu marido, da minha esposa, dos meus irmãos. Porque esse tipo de coisa não tem preço, tem valor. Então a gente vive, a Madre mencionou a questão que a dor vai bater na porta de todos nós. E se nós formos pensar essa questão do texto bíblico, é mencionada a questão da herança, no sentido do que as coisas que a gente atribui valor, que a gente dá muito valor para as coisas materiais. E quando você menciona que o pai fica satisfeito por rever o filho, por ter o filho de volta, e em nenhum momento é mencionado de novo as questões da herança, eu acho que nesse caso do texto do filho pródigo, eu percebo que até quando ele reflete que no caso o funcionário do pai come melhor do que ele que está lá lidando com os porcos, é sinal de que esse pai era um bom patrão, porque na época não se tratava bem os funcionários, né? A gente tem entendimento que nessa época era uma espécie de um processo de servidão ainda, era como se o criado fosse uma pessoa de menor valor. Então, se o pai alimentava bem até o funcionário, é sinal de que era uma boa pessoa. Então, a retribuição do sentimento de rever o filho, de ter de volta uma pessoa, né, que para mim é preciosa, é muito bonito. Né? E eu vejo esse processo da fome que ele sente quando ele está alimentando os porcos, como várias coisas na nossa vida. Quantas vezes eu observei, nossa, eu fui grosseiro, eu posso recomeçar. Eu fui mal educado, ou eu fui egoísta, ou eu fui orgulhoso, ou eu fui invejoso. Da onde é que eu posso cair em mim e recomeçar a minha atitude? Independente se a resposta que eu for ter, independente se essa resposta for ser positiva ou não. Porque nem sempre, na minha tomada de consciência, as pessoas vão ser tão receptivas quanto esse pai foi. Mas eu acho que aí talvez venha um outro grande ensinamento de Jesus, que eu acho que foi um dia a madrinha falou na live, que eu fiz o melhor que eu podia, era isso que eu posso fazer. Independente do feedback. Usar mais, do retorno que vem do outro. Você falou que é interessante, porque não basta arrepender. Arrepender todo mundo pode. Eu tenho que arrepender com humildade. Às vezes a gente arrepende com arrogância. Eu fiz, mas não vou preocupar, eu vou ver o que eu posso fazer. Então, a gente precisa de humildade para arrependimento. Humildade não significa subserviência, não significa você se curvar diante do outro. Humildade significa que você compreendeu que você errou. Geralmente, e aí eu estou falando de mim, tá? Então, quando às vezes eu tenho que me retratar, é um custo me fazer isso.
porque o orgulho vem primeiro. Então, se o meu orgulho vem primeiro, o que acontece? Eu não vejo necessidade da retratação, entendeu? Mas eu me arrependi do que eu fiz. Mas isso me leva a fazer de novo, num outro determinado momento, porque me faltou entendimento em algumas questões. Então, tem certas situações, por exemplo, que eu preciso trabalhar muito meu interno para poder entender. E eu só vou conseguir superar isso quando eu realmente entender, né? Mas eu não posso refutar nem fugir dessa verdade. A minha falta de entendimento não significa que eu esteja certo, né? Então, eu acho que nessa parábola está todo esse contexto que a gente deve refletir de uma forma mais profunda, né? Quem quiser, quem quer achar que deve, né? Tá, vocês. Não posso falar? Vou falar. Eu achei legal esse destaque que o Guto fez Olha, ele não mencionou de novo a herança, porque senão dá um tom de impunidade, né? E aí a gente tem que lembrar um negócio que o Guto mesmo falou, que é muito legal, que Deus é bom e justo, que os dias falam às vezes e tudo. Porque também o pai não foi injusto, né? Olha, ele não mencionou, vem, mas aí você vai ter tudo. Não, as coisas que ele optou por escolha, por não ter, não se tem de novo. Que foi tudo que o irmão usufruiu enquanto ele estava. Então essa não tem como voltar no tempo. Então é bem legal esse aí que o falou de não mencionar essa questão da herança, pensando, a gente bota uma ótica material porque é o que traz a palavra, mas a gente expande no sentido também dos momentos. Isso tudo ele perdeu. Ele não tem como trazer de novo. E o pai não cobrou. E o pai não cobrou. Não fez uma cobrança. Então tá aí. Cada um viveu o que quis. Isso é interessante, porque eles não trazem uma questão de impunidade, porque parece também aquela coisa que você pode fazer tudo e depois você só pedir desculpa. Não, mas falou, precisa humildade sem refletir, porque senão fica muito simplista no negócio assim, pobre. Fica fácil. Fica fácil demais. Santo Agostinho fala nas Confissões, quando ele comenta essa parte da parábola, que quando você se arrepende, você se torna em fluxo da graça. Que quer dizer que a partir daquele momento, Jesus passou a habitar dentro de você. Estar em fluxo da graça quer dizer, eu reconheço que eu errei, beleza. Só que se eu vivo filosoficamente, quer dizer que eu faço uso da razão. E agora? O que eu vou fazer com esse arrependimento? Justamente para não passar essa sensação da impunidade, de que, beleza, fiz tudo, né, errei completamente, mas a partir foi que o filho mais velho interpretou. Sim. Ele interpretou como se o pai precisava punir o irmão mais novo, né? Então ele não entendeu, quer dizer, a própria volta do irmão, o pai quis dizer para ele arrependeu. A própria situação que ele vai viver dali para frente, entendeu? Não precisa disso, porque ele vivendo tudo que ele vai ter que viver, ele vai ter que reconquistar a confiança, fazer um punhado de coisa. Sim, que a Oxana fala. Que já se encarrega, né? Essa é automático. A própria vida se encarrega e a consciência. É verdade. Porque ele é bonito assim a gente pensar, né, o que aconteceu depois então desse encontro, né, cada um seguiu sua vida, o que foi que aconteceu, né, mas aí Jesus deixa para as pessoas essa reflexão, porque cada um a partir daquele momento vai ter que lidar com o processo da escolha, do livre-arbítrio que cada um teve. Esse filho mais novo tem que retomar a confiança, tem que refazer a vida, né? O pai e o filho mais velho também vão seguir a vida a partir daí, obviamente com vários reflexos do que as ações deles trouxeram. Então isso aí cabe a cada um de nós. Nossa. Esse processo de... Só uma coisa, porque ele está sem tempo. Já acabou. Uma coisa que eu lembrei do Neutro, do Zé Baiano, porque esse filho mais velho que ficou, ele só aproveitar o Neutro dele, porque assim, não tinha ninguém mais certo nem menos certo, porque o que ficou também não aprendeu assim de muita coisa. Também porque quando voltou ele ficou bolado, que o irmão voltou. Também então assim, aprendeu mesmo, já que estava... Ele usufruiu de ele toda essa... processo de ira, né? Fala, não, mas a vida inteira eu fiquei aqui, você nunca me deu nem um cordeiro para poder fazer uma festa. Ele cobrou, né? Então, quem foi pior? Será que foi o filho mais novo ou ele que supostamente falou que tinha ficou e consciência cobrou, de né? E no momento que ele tinha que ter o entendimento, ele não teve nenhum. Me explodiu que agora isso aqui, porque eu pensei assim, ficou porque quis mesmo ou ficou condicional? Fazer pra cobrar.
vou ficar porque eu não perco a minha herança. Exato. Com a quase imposição da escolha de ficar. Visão, eu nunca tinha tido essa parada, escutei assim a vida inteira, né? A gente escuta essa parada. É uma das Cada hora mais você faladas. tira uma coisa diferente, né? Esse é o legal do texto. Hermenêutica, filosofia, a arte de interpretar, gente. Várias Isso vezes. é... O que era hermenêutica? Eu tinha Claro, falado. né? Ah, Com fluxo, essas coisas. O Google tá mandando. vocabulário. Pessoal, é isso. Agradecendo a todos vocês pela participação conosco. Reflitam sobre os textos, leiam o Evangelho, Lucas capítulo 15, versículos 11 e 32, está essa palavra, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigada mais uma vez. Boa interpretação. Mas tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida.